Olá, eu sou a Ana Rê, idealizadora da comunidade Omni e do Café com Marketing. O podcast Vozes Omni é um espaço para que as integrantes da comunidade sejam protagonistas contando suas jornadas empreendedoras. E hoje eu estou aqui com uma convidada, que é a Bia Travaini, que trabalha com gestão financeira empresarial. Bia, obrigada por ter vindo. Estou super contente de gravar esse episódio com você. Acho que vai ser muito bom o nosso bate-papo. Vai sim, Ana. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você. Eu acho sensacional essa iniciativa sua de ter criado o podcast para as integrantes da comunidade. Que bom. E você fala de um assunto que mexe com todo mundo, Pois né? é. Que é dinheiro. Dinheiro. Então, eu queria que você começasse falando quem é a Bia, o que você faz. Tá bom. Bom, Ana, eu tenho uma trajetória de mais ou menos 20 anos, vindo de empresas multinacionais, então 20 anos praticamente só CLT em corporações. Eu sou formada em administração pública e depois, mais tarde, eu me formei também em ciências contábeis. E logo que eu me formei em administração, eu vim para Campinas. Eu passei num processo de trainee de uma empresa que é de uma Big Four, né, empresa de consultoria e auditoria, e já comecei a minha carreira como consultora. Olha. E aí eu construí minha carreira, fiquei 5 anos nessa empresa, tive a oportunidade de viajar para morar em Vancouver, no Canadá, morei por quase 2 anos lá, e lá eu tive uma experiência bem interessante, que foi ter a oportunidade de trabalhar na minha área, que na época era auditoria interna, dentro de uma grande empresa de distribuição de gás natural. E o que foi interessante foi que eu cheguei lá, eu não conhecia ninguém, né? Não tinha indicação de ninguém e estava reforçando o meu aprendizado no inglês. E aí fui mandando currículo e consegui oportunidade nessa empresa. Então eu gosto de usar esse exemplo porque eu tenho certeza que foi um grande marco na minha vida, que me mostrou que eu podia sentir segurança em me arriscar e ter coragem em me arriscar e quando eu estava desconfortável em alguma situação que ia dar certo, que eu tinha capacidade. Você era capaz, exato. Exato. E aí eu fui passando por outras corporações, sempre na área de auditoria interna. Quando foi 2012, eu queria fazer uma transição de carreira para a área financeira, sair um pouco da área de auditoria interna e ir para a área de planejamento financeiro e controladoria. Foi aí que eu ingressei numa empresa de defensivos agrícolas, uma empresa também multinacional americana, já na área de planejamento financeiro, controles e análise de relatórios. E aí eu fiquei por quase 10 anos lá. Foi uma experiência muito boa. Foi fazendo carreira lá também. Fui fazendo carreira, tive a oportunidade de participar de um projeto de implementação do SAP. Então, aí eu saí um pouco da área de planejamento financeiro e fui para a área de gestão de projetos, o que era completamente novo para mim. E foi muito legal. E aí, isso, eu acho que também foi um outro marco que me mostrou que eu poderia ser capaz de sair ali da minha zona, que já era uma zona de conforto, né? Com certeza. E migrar mudar completamente. Completamente, porque eu não entendia nada não atuei na área de tecnologia, mas era um projeto de tecnologia. Mas sempre na sua área, né? Nesse caso, foi bem um projeto em que eu fazia conexões. Tá. Eu integrava as equipes técnicas de TI, as equipes de negócio, ou seja, compras, logística, finanças, contas a receber, para entender como que era o ambiente, para que a empresa de tecnologia, ou os técnicos, né, mesmo de TI da empresa, pudessem implementar o sistema de maneira que não houvesse disrupção do negócio, enfim, que pudesse garantir a segurança das informações. Bom, por que eu estou contando isso, né? Porque para chegar um pouquinho em como eu decidi empreender. Então, apesar de ter aí uma carreira boa, com boas perspectivas, em empresas muito boas, né? Eu sempre tive aqui nos meus bastidores uma vontade de empreender. E principalmente isso surgiu depois que eu tive meu primeiro filho. A maternidade sempre faz a gente ver as coisas com outros olhos, né? E hoje ele tem 11 anos, o mais velho, e 6 anos o mais novo. E aí eu sentia assim que eu podia contribuir com mais, com alguma coisa que fizesse a diferença, né? Não que lá não fizesse, mas alguma coisa maior. Enfim, os anos foram passando. E aí, em 2019, eu engravidei do meu segundo filho, e aí eu falei, bom, acho que agora é a hora. Eu estou muito incomodada onde eu
estou cômoda, Aham. mas incomodada, e eu preciso fazer alguma coisa com esse incômodo. E aí eu fui buscar grupos de empreendedorismo, comecei a pesquisar, participei de alguns eventos. Eu fui para São Paulo participar de um evento de uma startup de empreendedorismo feminino, isso em Que bacana. 2019. E aí eu fiz alguns Pré-pandemia. pré-pandemia, exato. Chegaremos lá. E aí eu fiz alguns contatos naquela época que hoje eu mantive conexão e que hoje até a gente tenta desenvolver parcerias e trocar informações. Aí, Ana, meu filho nasceu e veio a pandemia. Aí muda tudo. Tudo, né? Nossa, eu acho que cada um tem uma história Com muito certeza. particular para contar, É. né? E eu voltei de licença maternidade no auge da pandemia. Não tinha vacina, não tinha nada, aquele caos, né? Mas você voltou Voltei a presencial. trabalhar. Voltei no começo home office e Ah, depois presencial. E aí, logo que eu voltei, a empresa estava passando por uma reestruturação e optaram pelo meu desligamento. Então já foi outro baque, né? ah. Poxa, licença, voltei da licença, filho pequeno, Pandemia pandemia. e foi desligada. Exato. Aí eu brinco assim que passado a ressaca, né? Ah, Porque eu tinha ali uma carreira, eu tinha acabado de ser promovida, eu tinha uma carreira promissora, né? sólida. É, Sólida, mas as coisas mudam e a gente tem que recalcular a rota, sim. né? E aí, assim, na época, né, eu e meu marido, sentamos para conversar e pensamos, bom, o que nós vamos fazer agora, né? Um filho que estava fazendo aula online, um bebê, sem ajuda, aquele caos, todo mundo dentro de casa. E aí eu tomei a decisão de não retornar para o mercado de trabalho naquele momento. Não tentar se recolocar. Não tentar me recolocar. Eu fiz um trabalho com uma empresa de recolocação de deixar o meu currículo 100% pronto, Uhum. LinkedIn, currículo, tudo pronto, mas eu decidi não retornar naquele momento. Tá. E hoje, Ana, eu vejo que foi a decisão mais acertada que eu podia Ah, ter que tomado. bom, né? Assim, foi muito bom. Eu pude fazer outras coisas, desenvolver outros tipos de habilidades Uhum. durante esse tempo, além, lógico, de poder acompanhar um pouco mais os meus filhos, que era uma coisa que eu sempre quis, né? E aí, bom, eu brinco que assim, né? Quando você tem filhos, você é gestora de várias carreiras e seus soft skills, assim, É, só aumentam, né? com Porque certeza, muda tudo. tudo. E aí, Ana, há um ano e meio mais ou menos, eu falei, bom, acho que agora é o momento de eu ter voltar a mexer naquela antiga ideia lá de É. empreender, né? E aí eu falei, não, acho que agora é o momento de eu realmente voltar para o mercado. Eu fiz cursos, eu participei de eventos, Aí seu filho mais novo já ficou um pouco um mais pouco velho. maior, É. mas eu não tinha ainda engrenado e investido energia nisso, né? Uhum. E assim, né, sem querer pôr clichê e romantizar, a gente acha que vai empreender porque a gente vai, não, agora eu vou ser dona do meu tempo, não sei Que o ilusão, quê, né? ilusão, né? Mas no início eu falei, bom, vamos ver qual é que é dessa aí, né? Desse negócio de empreender. Comecei a participar de grupos, de reuniões, cafés, não sei o quê. E uma coisa foi levando a outra, até que eu participei de uma reunião de um grupo, que até várias das meninas fazem parte da Omni. É. E aí elas falaram, olha, tem uma comunidade, a comunidade Omni, da Ana Rê. Eu falei, vou lá conhecer. E foi Ver aí, qual que vou é. ver qual que é a Ana Rê, né? E foi aí que eu comecei a participar da comunidade, e aí a minha ideia começou a tomar forma, que foi a ideia de montar uma empresa de gestão, de assessoria e gestão financeira e empresarial para micro e pequenos empreendedores. Olha que legal. E aí, assim, surgiu, a ideia foi se moldando com o passar do tempo, né? Uhum. E eu posso dizer que eu comecei a encontrar aquilo que eu vinha buscando lá em 2019, que era poder colocar em prática, usar toda a minha experiência, estudo, todo o aprendizado, né, de todos os erros e acertos que a gente tem, todos os desafios, para transformar isso num negócio que pudesse impactar positivamente a vida de outras pessoas. E hoje, os serviços que você oferece na sua empresa, quais são? Então, eu gosto muito de trabalhar com a parte de educação e mentoria, que são os workshops que a gente oferece, né? E a parte de consultoria. Então, é bem customizado Tá. para o que o cliente necessita. Então,
Desculpa, Pode mas falar. no caso do workshop, aí é para pessoa individual, E pessoa física. não pessoa jurídica. Tá. Os workshops e organizei em parceria com a Carol Borelli, né? Aham, Que eu sim. conheci ela por meio desses eventos. Ah, Então, nós fizemos workshops direcionados para empresas, para pessoa jurídica, tá, relacionados à formação de preço e fluxo de caixa. tá. Então, essa é a parte que vem mais da educação e mentoria, e tem a Uhum, parte de consultoria, que é realmente entender qual é o cenário atual do empresário, da empresa, seja autônomo ou seja uma empresa, entender o cenário atual, fazer um diagnóstico e montar uma solução customizada para aquele negócio. Então, eu gosto muito de trabalhar assim com alguns pilares e com algum guia, que é entender, quebrar algumas barreiras, porque é muito difícil, né, Ana, chegar e sim, falar de finanças, é. mexer no dinheiro ali. Né, e às vezes a empresa fala, mas sempre deu certo assim, Sempre né? deu Por que que eu vou certo. mudar agora? Será que sempre deu certo? Vamos olhar direitinho, Será que né? não pode ser melhor, Será que não né? pode? Então, por exemplo, trabalho com diagnóstico financeiro, que é entender toda a parte de receitas, despesas, faturamento, margem, desenhar um painel Uhum, para que o empresário possa tomar decisões com base nessa informação. E aí a gente vai para a parte operacional. Então, o que que você precisa aqui desse diagnóstico? Onde que a gente pode atuar? Vamos procurar uma oportunidade de redução de custos. Então, a gente faz um levantamento de todas as despesas, custos fixos, variáveis, entende a formação de preços dos produtos ou serviços, analisa a margem e pensa em estratégias de como aquilo pode ser melhorado. sim. E isso impacta diretamente no fluxo de caixa. Porque hoje, Ana, o que que eu tenho percebido? A grande dor dos empresários é a gestão de caixa. Aham, A gente tem, o nosso negócio é muito sazonal, né, sim, Ana? é. Então, assim, como é que eu prevejo? Eu tenho os boletos sempre Sempre vencem. chegam. Os boletos sempre vencem, né? Sempre tem uma data ali que o É. boleto vai vencer. Como é que eu me programo para aquilo, né? Então, aquilo é certo que vai acontecer, mas a minha receita não. Então, é muito importante trabalhar com essa visão de gestão de caixa. E eu percebo que essa é uma dor bem comum, Aham, né? Olha, é sazonal, o meu negócio também é sazonal, né? aham. É sazonal, como é que eu vou garantir que eu vou ter um fluxo de caixa que vai atender, que eu vou ter O ano todo, o né? ano todo, e os meses que são mais fracos, os meses que são melhores, e a gente trabalha nessa linha. E é legal porque o pequeno empreendedor, por exemplo, a pessoa tem uma academia, ele não tem um departamento financeiro, né? Exatamente. Aí ele vai contratar Isso, você como se exatamente. fosse o departamento dele. Exatamente, é isso, Ana. Ah, Essa é a ideia. tá. É fazer uma A organização, gestão, a né? gestão, é. E eu gosto muito de. Que mais me encanta é que eu percebo que tem um impacto real e o que eu entrego é útil. Por quê? Eu Uhum, não gosto de fazer um negócio pronto, empacotar, entregar e ir embora. Eu aham, quero ver como é que aquilo lá vai se desenrolar ao longo do tempo, né? É, então, por isso que, assim, a conversa inicial que dá início ao diagnóstico financeiro é uma conversa que eu nem olho o número, uhum. né? Não vejo o número, porque a primeira coisa eu tenho que entender da onde vem aquela empresa, como Comportamento, né? comportamento, como é que é, quais são as barreiras que tem ali para a gente poder ir trabalhando ao redor, quebrar aquelas barreiras e chegar depois no número. Aham, Né? Eu brinco assim que planilha é o de menos, por incrível que pareça. né? Eu gosto de planilha, mas é o de menos, né? Pode ser uma planilha, pode ser um sistema, um aplicativo, um bloquinho de notas. Se a pessoa não entender o que tem lá, eu posso Não te adianta nada. não adianta nada, posso te entregar a coisa mais bonita que tem, um painel colorido cheio de gráfico. Se você não souber o que fazer com aquilo lá, o que aquilo significa, não Uhum, tem valor sim. algum, né? Então eu gosto sempre de entender, por exemplo, empresas familiares, né? Que os sócios são irmãos, ou pai, a mãe, primos, tem muita história por trás, Aham, né? Tem muita essência ali. E tem muitas crenças limitantes com também, né? certeza. Ah, meu pai sempre trabalhou assim, então Ele não entrava aceita que dinheiro, faz de outro não aceita jeito. que faz de outro jeito. Então, É. caiu o dinheiro, tá o dinheiro ali na caixa registradora, abre a caixa registradora, pega aquele dinheiro para pagar a conta do dia, né? Sempre foi assim. Ou então o dinheiro na casa, na família, ele era tratado como um tabu, né? Ou Uhum, não se podia falar, ou
ou era errado ganhar dinheiro e ser bem-sucedido. Isso a gente carrega Sim. até hoje, né? Então, eu tento entender esse comportamento, tudo que tem por trás do que está levando a pessoa a buscar uma ajuda profissional, porque tem que ser feito com muito cuidado. Nossa, quando se fala em dinheiro, tudo é Muito cuidado. delicado. Então, por isso que eu brinco, eu falo, a planilha aceita tudo. A planilha aceita tudo e ela tem que vir só depois. Primeiro a gente vai conversar. Já teve vários casos, eu estou com um cliente agora que é uma empresa familiar, uma microempresa familiar, são irmãos, e a gente, antes da gente fechar o contrato, na nossa segunda conversa, ali eu já fiz uma consultoria com eles, porque eles começaram a perguntar, mas olha, eu queria fazer esse empréstimo, esse investimento, ou eu vou tirar da pessoa física e pôr na jurídica, o que você acha? Então, ali só nessa conversa, a gente já consegue. Já deu um rumo ali. Dar um rumo e identificar o que pode estar bloqueando ou travando aquele negócio ou aquelas pessoas de realmente olharem, né, para o número, não pode ter medo. Eu ia te falar, né, perguntar, falando nas dores e delícias do empreender, aí você já me falou uma delícia, né, que você falou, eu me realizo quando... E você já teve alguma situação, assim, é pouco tempo, né, que você está empreendendo, mas já teve alguma situação que você falou, nossa, foi muito bacana, valeu a pena? Ana, sim. Esse caso mesmo que eu estava te contando agora, né, é uma empresa que nova, mas que tem um bom faturamento mensal, já tem uma clientela, produto de consumo, já tem uma clientela muito bem formada, mas não tem caixa. Não tem caixa. Tem faturamento, não tem caixa. E tem, assim, uma dança de pessoa física ali. A gente sabe que existe isso, principalmente se é uma eu presa, né? Sai da minha conta, entra para a conta da empresa. E aí, nessa conversa, quando eu comecei a explicar qual era o impacto de você tirar da pessoa física e pôr na jurídica, porque para eles, normalmente, é só uma movimentação de conta, mas não é. Você está investindo na empresa, deixando de tirar o Prolabore, né? Que o Prolabore é o salário do sócio, do empreendedor, né? Para poder ir tirando da sua reserva, né? Ou seja, você não tem caixa, você não tem reserva de emergência e você não tem Prolabore. Então, nessa conversa, quando eu comecei a falar, e aí eu percebi a reação deles, assim, de, nossa, nunca tinha pensado nisso. Eu falei, nossa, já valeu a pena. Mesmo que não feche o contrato, já valeu a pena, sabe? E é bom, né, quando a gente dá uma prazeroso. satisfação. Poxa, acho que eu tô no caminho certo. E falando das dores do empreender, né? Sempre tem, né? Como a gente já falou, a gente romantiza muito de vou ter meu tempo, meu dinheiro, e na prática a gente sabe que não é bem assim. Eu acho que tem muito, assim, clichê, né? Que quando a pessoa está muito estressada ou tem um burnout no mundo corporativo, falar, vou empreender, vou ter o meu negócio, que tudo vai se resolver. Que sonho. Só que não. Que ilusão. Só que não, né? Eu acho, para mim, assim, como eu te falei, né, a questão da sazonalidade do faturamento, né? O nosso negócio é sazonal, é prestação de serviços, então tem meses que tem aquele faturamento, tem meses que não, que é menor, enfim, a gente tem que gerenciar isso, mas eu acho que o tempo. A gestão do tempo, para mim, no início, foi um grande desafio. Porque aí você gerencia o seu tempo, né? E o tempo hoje é um bem extremamente precioso. E passa assim, né? Escorre pelos dedos, Então, assim, para mim, eu acho que a gestão do tempo, de otimizar, então organizar, eu vou acordar cedo, o filho vai para a escola, eu vou para academia, e aí eu vou começar o meu dia trabalhando, depois tem almoço, não sei o quê. Isso eu acho, Ana. Já teve no começo, ainda me perco, tá? Mas assim, no começo eu me perdia muito. Eu falava, meu Deus, e agora? No dia 4 horas da tarde eu não fiz no que estava na minha listinha. E o dia tá passando. E aí dá aquela frustração, né? Então, eu acho que é a gestão do tempo. E nessa trajetória, você já teve algum perrengue, alguma situação que você falou, ai meu Deus, ou até agora tudo tranquilo? Tudo nada tranquilo. Não, eu acho que eu não tive assim, perrengue, não muitos perrengues, mas eu trabalho de casa, né? Eu não tenho um escritório físico. Quando eu não estou em cliente, eu estou em casa. Já aconteceu de filho entrar eu estou numa reunião importante, assim, e o filho entra assim, mamãe, eu quero comer, eu preciso ir no banheiro, entendeu? Desse tipo, Tem assim. que fazer, né? Tem vida real. Vida real.
Ô, Bia, e me conta uma coisa, como que você usa o marketing, né? Eu trabalho muito com marketing, Sim. então eu queria que você contasse como que você divulga o seu negócio, quais são as estratégias hoje para você. Ana, eu tenho o meu Instagram, o LinkedIn e o meu WhatsApp, que está sempre disponível, mas o principal atualmente tem sido indicações, Uhum, né? Então, eu tento trabalhar muito nesses eventos que a gente participa, de networking, os uhum, próprios workshops que nós organizamos foram essenciais e de lá saíram bons clientes de uhum, mentoria, de consultoria, então foram essenciais para as pessoas me conhecerem. Como sim, você mesma falou, não tem muito tempo. Então, quem é a Bia, né? aham, é, É, eu tenho toda a minha bagagem, minha carreira, mas como empreendedora, como empresa, eu sou ainda não, nova, né? anônima quase, né, se for ver. Então as pessoas estão me conhecendo Uhum. agora. E aí faz um workshop, sempre é uma coisa rápida, né? E aí sempre fica É, aquele gostinho do de quero quero mais, mais, falar, então é muito agora. legal. Os workshops eu acho que foram, assim, foram uma sacada muito boa que nós tivemos, tanto para a gente poder compartilhar conhecimento, conhecer o público, né, Uhum. testar o produto. Sim, com certeza, Eu acho validar, né? validar o produto, eu acho essencial. Então, assim, essa parte de networking, indicação, sabe? Eu acho que funciona muito bem. É. O pessoal fala muito de redes sociais, eu sempre falo assim, é importante você estar lá, né? Mas é mais como uma vitrine em É. alguns Tem que casos, ser visto para porque ser lembrado, é, né, Ana? é, É é isso. importante estar, mas não é ali que você Não vai é ali. vender, né? Eu Exatamente. ainda acho que o olho no olho faz muita diferença, Total. né? Também acho, concordo. Principalmente quando a gente está falando de negócio que envolve dinheiro. Sim, porque precisa ter uma confiança. É, Então, a pessoa precisa me ouvir falar, ou ver o que eu estou fazendo, para entender que está tudo bem, entendeu? uhum, É porque eu falo assim que são três pilares que eu tento trabalhar para quebrar esse gelo, né? Eu não gosto de ser muito formal, então assim são três pilares. Eu tento passar para a pessoa que ela tem que ser, primeiro perder o medo, ter aham, coragem, coragem de olhar o número, que muitas vezes assusta, porque já aconteceu, Ana, de uma cliente que eu tive na mentoria, que o negócio está lá rodando faz 3 anos, 4 anos, não está dando lucro, está tendo que tirar dinheiro da pessoa física, mas ela não queria olhar, né? aham. Então, aí quando você desenha aquilo e mostra, Assusta, né? olha para o número, não tenha medo. Então, o Aham, primeiro pilar é ter coragem de olhar para o número. aham, Por que que a gente tem um negócio? A gente tem sonhos para realizar, sim. né? Tem contas para pagar, Precisa obviamente. faturar, precisa Mas a lucrar. gente tem sonhos, então, eu quero viajar, eu quero comprar um carro, eu preciso pagar a escola, a faculdade do meu filho. Então, a gente tem sonhos. Uhum, Para a gente atingir os nossos sonhos, a gente tem que ter traçar um plano de ação. é. Não dá para ser muito aleatório, né? Lógico, as coisas nem sempre saem como a gente Assim, planeja. Mas você tem que ter um segue um guia. script, mas É, não vai ser não vai ser necessariamente aquilo. exato, é. Então, por isso que assim, tem que ter primeiro coragem de olhar para os números e Uhum, para o resultado do negócio e pensar em estratégia. uhum, Então, eu vou muito além de fazer cálculos e revisão e pegar números. Eu gosto de olhar a estratégia, é preciso olhar a estratégia. uhum, Então, você tem alguém que faz a parte de marketing? Eu não faço. Parte comercial, atendimento ao cliente, gestão do estoque. Vamos olhar o negócio como um todo, né? sim. Então, a coragem, como eu falei. A outra coisa é ser gentil e justo, né? Então, seja gentil e justo com você mesmo, né? Uhum, Não se penalize porque, nossa, faz 5 meses que eu não tiro meu prolabore, só pego da conta da pessoa jurídica, ou eu não estou olhando minha margem, não estou olhando meu negócio. Calma, tá tudo bem, né? A uhum, gente tem que começar esse trabalho sem julgamento, sim. né? E o outro é criar hábitos. É que nem, sei lá, ir na academia. Ah, se você faz a sua matrícula e não vai, você nunca vai criar o hábito É de ir, verdade. né? Então, criar hábito. O hábito de, uma vez por semana, faz o seu ritual lá, pega seu cafezinho, senta, olha o seu negócio, olha para o seu negócio, para cuidar do seu negócio, Uhum, né? Eu acho sim, que isso é importante. com certeza. Ô, Bia, e falando da comunidade.
Conta um pouco pra gente, né? O É. que que para você achou interessante? Você já contou como que você chegou na Uhum. comunidade, né? Para você, o que que faz diferença lá? São parcerias, é aprendizado, enfim, cada uma vê um O valor valor, diferente, é. né? Ana, eu já falei para você, né, que a comunidade me abriu muitas portas. E também já te falei que o que me chama, o que eu gosto muito da comunidade é que são mulheres, além de interessantes, são interessadas, né? Então ali é uma diversidade muito grande, né, Sim, de negócios e de pessoas. Tem eu presa, tem autônomo, tem pessoas que já têm um negócio formatado. formatado, com equipe, com lugar físico. Então tem de tudo mesmo, Uhum, né? sim. Então, eu acho que isso, estar no meio de pessoas que estão interessadas, independente do tamanho, crescer, se desenvolver, que estão almejando algo maior ali na frente, que estão querendo se profissionalizar, isso me chamou, assim, isso me brilhou os olhos, né? Uhum. E as conexões que a gente faz, Ah, né? sem Da dúvida. comunidade eu tenho parceiras incríveis, clientes Uhum, incríveis, né? E existe uma troca, sempre tem um conteúdo interessante. Às vezes sim. não dá para participar de tudo, É, mas sempre presente ali, até conhecendo as pessoas. amizades surgem lá, né? Amizades, e dali a gente vai para outros caminhos. Então, eu conheci alguém que me convidou para um outro evento, e Aham, assim vai, né? Então, a sim, rede só vai aumentando. com Então, certeza. eu Se adoro. você pudesse resumir em uma palavra, qual seria? Conexões. Que legal. Conexões. Ô, Bia, estamos quase terminando aqui nosso papo. Passou super Já. rápido, né? Já. Então, eu queria que você falasse hoje para você o que é sucesso. Ana, sucesso para mim é ter autonomia, liberdade de poder fazer as minhas escolhas e ver que eu tenho um propósito que está sendo realizado, Bacana. impactando positivamente a vida das pessoas. Legal, muito bom. Então, para finalizar, queria te agradecer, né, por ter participado desse episódio e Eu queria que que você agradeço. deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo ou nos ouvindo. Então, deixar seus contatos, quem quiser Sim, contratar uma gestão financeira aí. legal. Bom, eu contei um pouco da minha história e eu sempre achava que eu tinha que estar 100% pronta para poder começar a empreender. E eu percebi que a gente nunca vai estar 100% pronto. Então, a minha mensagem é: se você tem uma vontade que te move e que você acredita que vai ser importante para você, vai e realiza. Né? Planeja, vai e realiza, mas a gente nunca vai estar 100% pronto para aquilo. E para quem quiser me contatar, meu Instagram é Bia Travaini Consultoria. Lá tem meu LinkedIn, meu WhatsApp e tem um pouco de conteúdo também. Para quem quiser se informar mais, estou à disposição. Muito bom. Então, mais uma vez, super obrigada, Obrigada, Bia. Ana. E a gente se encontra, então, no próximo episódio do Vozes Omni. Até lá.